especificamente no MongoDB, ok? Qualquer dúvida, fica à vontade aí para me interromper. E eu espero que as partes, né, que eu for mostrando na ferramenta, vocês o façam aí junto comigo. Quem já quiser colocar para abrir aí o MongoDB Compass, pode colocar que a gente vai estar trabalhando com ele na aula de hoje. Pode fazer tanto no MongoDB Compass, conectando ele lá na nuvem, né, do Atlas, ou pode fazer direto lá no MongoDB Atlas. Aí fica a critério de vocês, tá? Vamos lá. Então, aqui só um pouquinho do que a gente vai ver da parte de agregação. Depois a gente entra na parte de views, como criar, qual que é a diferença de view normal para view materializada, né? E algumas propostas aí de exercícios práticos para você. Então, basicamente, né, as operações aí de agregação, a gente chama aí de aggregate ou as aggregations, elas vão permitir aí que a gente agrupe, classifique, realize cálculos, tá? E não só filtre, que era o que a gente estava trabalhando basicamente, né, naquela primeira linha lá de busca do MongoDB, tá? A gente trabalhava muito, né, de filtro, né, que era que um determinado campo fosse igual a um determinado valor. Vimos um pouquinho da project também, né? Mas vocês vão perceber que eu também posso usar a cláusula project dentro de um aggregation e tinha um campo lá também de sorte, que também é uma forma que eu consigo usar dentro da aggregation, tá? Então, essas operações de aggregation, elas estão lá no MongoDB Compass, nesse, nesse menu aqui, ó, tá? Então, vocês podem abrir aí o MongoDB Compass de vocês, né? Tem que conectar ou na base remota ou na base local. Então, aqui no meu caso, eu estou conectado lá no meu MongoDB Atlas, né? Conectem aí vocês escolhem o banco de dados e escolhem uma collection. E aí aqui em cima, né, eu tenho a aba de documentos e a aba de aggregation. É nessa aba que a gente vai estar trabalhando nessa primeira metade aí da aula. Então vamos lá, né? Para eu fazer uma agregação, essa agregação ela pode ter um estágio ou vários estágios. A ordem desses estágios ela é de suma importância, porque a saída de um estágio é a entrada do seguinte, e assim por diante, tá? Aqui eu tenho o código fonte exportado de uma agregação, tá? Igual aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma agregação sobre uma collection chamada posts, tá? De um determinado banco de dados. Então, o meu primeiro estágio, essa minha agregação aqui tem dois estágios, tá? No meu primeiro estágio, eu quero os posts cujos likes são maiores do que um. Então, ele vai pegar todos os posts cujos likes são maiores que um. O resultado disso aqui vai ser a entrada para o segundo estágio. O segundo estágio é agrupar por categoria e somar pela quantidade de likes, tá? É como se fosse a possibilidade de você trabalhar lá no SQL com subqueries, algo nesse sentido, tá? Só que quando eu estou trabalhando com as queries em si, né, eu posso tratar com a questão dos parênteses, né? Usar AND ou e ter mais de uma query ao mesmo tempo. Aqui os estágios funcionam dessa forma, mas com essa questão da ordem, que é muito clara, né? A saída de um estágio, quando eu sei que terminou um estágio pela chaves aqui, tá? E a saída de um estágio é a entrada
do próximo estágio. Então, por isso que a ordem é importante. Se a gente for lá no MongoDB Compass, tá? Então, eu estou aqui em Aggregations, tá? Estou dentro da minha base Sample MFlix, que é a base que vocês têm aí, né? Que é a base que veio quando vocês criaram a conta lá no MongoDB Atlas, de exemplo, dentro da Collection Moves. Então, eu estou na Collection Moves, na aba Aggregation. Se eu vier aqui, ó, embaixo, eu tenho um botãozinho de adicionar um novo estágio, tá? Aqui eu tinha um que eu estava fazendo, testando, né, antes da aula. Nesses três pontinhos aqui eu consigo remover os estágios, tá? Eu posso adicionar quantos estágios eu quiser e a saída de um é a entrada do outro, tá? Nessa primeira parte da tela aqui, eu tenho uma listagem dos documentos, né? Um preview dos documentos, tal qual eu tenho aqui nos documentos, tá? Só que num outro formato, né? Nesse formato de quadradinhos aqui, tá? Então, para ir adicionando os estágios, basta ir clicando nesse botão aqui, ADD Stage. Tá. E aí, né, dentro desses estágios, eu vou adicionar cláusulas, tá? A gente vai ver aqui em detalhes 5 cláusulas, mas existem várias, tá? A primeira cláusula é a group, tá? Eu posso agrupar os meus resultados por uma determinada chave, tá? Então eu coloco exatamente aqui qual que é, eu coloco um underline ID antes, seguido da chave pela qual eu quero agrupar os meus documentos, tá? Então, essa primeira parte aqui não vai mudar, tá? É qual o identificador único que eu vou usar para agrupar os meus documentos da coleção que eu estou. Igual lá no MongoDB Compass, a gente está dentro da Collection Movies da base Sample MFlix. Outra forma, né, de usar essa cláusula é, além, né, de agrupar por uma determinada chave, né, eu fazer algum cálculo em cima desse agrupamento, né? Nesse caso aqui, eu queria agrupar todos os documentos da Collection Move pelo tipo. Então, ele agrupou e trouxe aí um resultado de 2 documentos. Então, eu tinha dentro da Collection Movies documentos com type Move e documentos com type Series, tá? Uma outra forma, como eu falei, né? Eu posso somar, fazer operações sobre esse agrupamento. A gente vai ver com calma aqui na frente, tá? Então, aí para vocês, né? Façam esse experimento aí, né? De usando essa base na Collection Move, agrupe todos os resultados do mesmo tipo, né? O nome da chave é type. Então, a gente vier cá, eu já estou aqui na Sample MFlix, Collection Moves, né? Vou adicionar na aba de Aggregation, vou deletar esses estágios aqui que eu não estou usando. Que se vocês começarem a digitar, ele completa, tá? Então, o primeiro exercício é só agrupar por tipo. Então, a gente não vai usar essa segunda parte aqui, tá? É nossa, essa parte aqui a gente não muda, tá? Mantém o ID e coloca aqui o nome da chave pela qual eu quero agrupar. Se vocês forem lá na Collection
movies, né? E vierem aqui, type, ó. Você pode olhar aí documento por documento que eu só vou ter esses dois tipos, ou movie ou séries. Todo mundo conseguiu fazer essa agregação aqui com a cláusula group? A única, sim. Tá. Beleza. E se eu quiser, né, exibir o total de cada um dos tipos encontrados? Então eu quero eu só tenho dois tipos, né? Movie e séries. Quantos movies e quantas séries, tá? Então façam aí, né? Editem esse mesmo estágio, colocando aqui. Esse nome desse campo aqui é o nome que vai aparecer aqui, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu coloquei total. E aí eu vou somar de um a um, né? Toda vez que eu encontrar um tipo daquele tipo, ele vai somar mais um, como se fosse um acumulador, tá? E aí deu um total de 254 séries e 23.276 movies. A base de vocês também deu esses valores? O meu Move deu 21 mil. Pode ser que tenha diferença entre as bases. Essa daqui eu importei há muito tempo atrás. O restante do pessoal aí deu quanto? Deu 20.000 também? É 21.117 e séries 232 séries. É, vejam, né, se o somatório desses dois dá o total de documentos da collection. E, ó, veja se somar os dois, vocês têm aí o total de documentos da collection. Entendido a cláusula group? Tá. Um recurso que a gente tem, né? Então, assim, o MongoDB Compass, com essa questão aí de criar agregação de forma visual, tá? Ajuda bastante a montar essas consultas. Principalmente quando a gente não tinha aí as IAs, tá? Hoje as IAs já ajudam bastante também. Mas essa ferramentinha visual ajuda bastante. E eu consigo, né, depois que eu monto as consultas usando a agregação, aqui no próprio MongoDB Compass, eu consigo exportar isso. Então, se eu criei a agregação aqui e eu quero usar essa consulta lá no meu Google Colab, por exemplo, né, ou em algum script que eu esteja usando, eu consigo exportar e jogar para lá. Aí aqui é só vocês, né, depois que vocês montarem aqui a consulta, né, no meu caso aqui era só essa de buscar por tipo. Eu consigo clicar aqui nesse botão exportar para linguagem, tá? Aí eu escolho a linguagem que eu quero, ele exporta aqui a consulta para mim, tá? Você pode colocar os imports e a questão dos drivers, tá vendo? Que aí ele já traz aqui. Isso aqui vocês já vão, se vocês já tiverem um script que já faz um monte de coisa, né? Muito possivelmente vocês já têm lá um import do PyMongo, né? Ah, mas basicamente é a parte aqui do aggregate, ponto aggregate, né? Tá aqui embaixo. Então, ao invés de ter que digitar a agregação toda na mão, você faz ela aqui de forma visual e depois consegue exportar aí para a linguagem que você está trabalhando, que você está utilizando. Então, vamos para a próxima cláusula, que é a limit, tá? A limit, ela funciona da mesma forma que a limit lá do SQL, tá? Ela vai limitar o número de documentos,
para a próxima etapa ou para o próximo stage, basta colocar um número aqui, né? Coloca aqui a cláusula limite e depois coloca a quantitativa que você quer limitar, tá? Então, no meu caso aqui, né? Eu filtrei por tipo, né? Fiz um agrupamento por tipo e depois limitei em apenas um. Aí ele trouxe só os séries. Ah, Gabriel, mas qual que ele vai trazer primeiro? Né? Aqui ele trouxe na ordem, que a ordem é de cá para cá. Mas se você quer assegurar uma determinada ordem, né? Igual, eu quero que ele traz o menor primeiro, né? Aí você teria que colocar aqui um outro estágio para detectar o menor, né? Para ordenar pelo menor e depois limitar para um, tá? É só vocês pensarem de forma sistematizada por partes, né? Vai pensando uma parte de cada vez até você chegar no final aí da sua agregação. E aqui também, né, a ferramenta ela traz aqui a sua pipeline, né? Ó, primeiro fez um group, depois fez um limit, porque eu posso ter agregações aí maiores, né, mais complexas, com vários passos, ok? A terceira cláusula que a gente pode estar trabalhando é a cláusula project, que ela funciona da mesma forma que aquele project que tem aqui no Compass. Deixa eu abrir ele aqui. Quando eu estou aqui, lembra que a gente trabalhava com essa partezinha aqui? Né? Se eu vier aqui no Explain. Eu abri aqui a parte, né, da busca. Aqui eu tenho, né, os campos exatamente iguais, as comparações. Aqui eu tenho a cláusula project. Ela funciona da mesma forma aqui do que lá na agregação. Assim como a cláusula sort, tá? Que eu também tenho lá na agregação. Então, a cláusula project, ela traz, né, somente aqueles campos do documento. Porque toda busca vai trazer sempre o documento inteiro, para aqueles critérios que eu especifiquei. Quando eu uso a project, ele limita para que o meu retorno traga apenas aqueles campos. Para os campos que eu quero, eu coloco um, né? Com exceção para o ID, para o identificador único aí, que se eu não quiser que ele apareça, eu preciso colocar ele com 0, tá? Igual nesse caso aqui, né? Eu pedi para trazer o título e o ano de todos os filmes. Façam essa daí para vocês testarem a cláusula project. Então, vai trazer só o título e o ano de todos os filmes. Aqui, meu print pegou só os dois primeiros, tá? Mas se arrastasse para o lado aqui, você via os outros documentos. Tá certo? Bom, a cláusula sort, né? Ela faz uma ordenação, né? Como se fosse o order by lá do SQL, tá? Então, eu coloco o nome da chave pela qual eu quero ordenar, né? Se for em ordem crescente, menos em ordem decrescente, tá? Então, nesse caso aqui, eu usei como exemplo, né? A própria consulta que eu fiz anterior. Então, no meu primeiro estágio, eu tinha lá uma listagem de todos os filmes
buscando somente ano e título, num segundo stage, ou num segundo passo, ou no segundo estágio, ordenados por ano. Ou seja, o meu filme mais antigo é esse filme aqui, de 1891. Ah, Gabriela, se eu quiser o filme mais novo, né? Altera aqui o year para -1, que aí ele vai trazer em ordem decrescente, né? Todos eles. Se eu quiser só o mais novo ou só o mais antigo, poderia adicionar aqui um estágio 3 para limitar esse resultado a 1, certo? Então, assim, com isso, né? Com essa possibilidade de agregação, a gente facilita muito a nossa vida aí nas consultas no banco de dados. Vocês vão conseguir aí trazer informações bem mais relevantes, né? Em cima dos dados que vocês estão trabalhando. E agora, uma das cláusulas que eu acho que é uma das mais importantes, né? Quando eu tenho a necessidade aí de trabalhar com mais de uma collection ao mesmo tempo. Creio eu que muito possivelmente vocês vão ter que, em alguma das consultas de vocês, lidar com resultados de mais de uma collection ao mesmo tempo, tá? Aqui tem até um meme, né? Dos tipos de join ou de junção de quando eu estou trabalhando lá com bases relacionais, mas que a gente vai trazer essa visão para cá, para o nosso banco não relacional, mais especificamente para o MongoDB, tá? O que que é o inner join, né? É eu pegar só o que tem de comum entre duas tabelas, dentro do contexto de collection, né? Seria eu pegar só o que eu tenho em comum entre duas collections, né? Seria mais ou menos essa imagem aqui, tá? O que que seria o full join ou full outer join, né? É eu pegar a imagem inteira. O que que seria o right join? Só o que está à direita, né? Aqui se eu inverter, estou considerando se eu virar essa foto no sentido horário, tá? Eu pego tudo que está à direita, inclusive o que é em comum com a esquerda. E essa cláusula, que é o lookup, ele funciona como um left join, tá? Então, ele vai trazer tudo da minha collection base, né? Ou, entre aspas, da esquerda, e o que está em comum com a minha collection da direita, ok? Então, se eu tiver coisas na collection da direita a mais aqui, ele vai trazer aqui nessa parte da interseção. Ele traz a interseção e o que já existe na collection da esquerda. Vamos ver como isso funciona, tá? Essa cláusula, ela trabalha com 4 campos obrigatórios e, como eu falei, né, ela funciona como se fosse um left join ou left outer join lá das queries em SQL. Então, quais são esses 4 campos obrigatórios, tá? Então, para realizar o lookup, é muito importante que a primeira coisa, você acesse a collection que você quer. Então, eu vou lá, se eu estou na Collection Movies, eu vou entrar na Collection Movies e ir na agregação da Collection Movies. Lá no Collection Movies, vou escolher o lookup, tá? Essa daqui, o from, a collection a ser usada para pesquisa, é a outra collection, que não é a collection que eu estou, tá? A que eu estou, ele já vai me trazer ela toda, tá? Então, eu vou fazer o from com a outra que eu quero unir. Local field é o campo na coleção principal que vai ser usado como identificador, que eu vou comparar com o campo da outra collection, que é o foreign field, tá? Aqui é aquela ideia de chave primária, chave estrangeira, tá?
mas não necessariamente precisa ser uma chave, pode ser qualquer campo. Eu vou comparar o campo da collection que eu tô com a collection na qual eu estou fazendo a busca para trazer dados de forma conjunta. E esse é o nome do novo campo que vai conter aí os documentos correspondentes. Tá ok? Então vamos fazer um exercício aí, tá? Então olha só. Eu estando aí na base, né, que vocês já estão, que é a Sample Flix, tá? Eu vou trabalhar com as collections de comentários e de filmes. Então, o que que eu quero? Eu quero, a partir da collection de comentários, retornar os dados dos comentários e também os dados do filme sobre o qual o comentário foi feito. Então, dado um comentário, eu quero saber qual filme ele se refere, mas não basta para mim o ID do filme, quero todos os dados do filme, tá? Se a gente entrar aqui na collection de comentários, né? Eu tenho aqui, igual, por exemplo, eu não sei se fica muito pequeno, mas vocês podem olhar na própria tela de vocês, só acessar a collection de comentários. Eu tenho um determinado comentário, eu tenho o nome da pessoa que fez um comentário, né, o e-mail da pessoa, aí tem o Movie ID, mas eu não tenho, se eu te perguntar agora, né, qual que é o nome desse filme? Eu não tenho esse dado aqui, eu tenho que ir lá na collection de movies, buscar por um movie que tenha esse ID aqui, tá? Então eu quero que nessa minha busca, esse todos os dados do filme já venham embutidos aqui em um único documento, tá? Então, né? Então eu quero trazer os comentários, né? E sobre esses comentários eu quero os dados do filme. Então eu vou estar na collection comentários e vou juntar tudo que eu tenho na collection comentários de forma relacionada com a collection de movies. Então, acesse a collection comments na aba de agregação, adicione um novo estágio e selecione a cláusula de lookup e preencha os campos obrigatórios aí, tá? Então, eu já estou na collection de comentários. Eu quero unir ela com qual? Com a de movies. No, o meu campo local, que vai comparar uma com a outra para fazer o match, ele se chama Movie ID. Lá na tabela de movies, ele se chama só ID. E ele vai trazer esses resultados dentro de um campo chamado Movie Details. Tentem fazer aí para mim e vejam se vai funcionar. E aí, pessoal, deu certo? Vou fazer ele aqui. Ele tá até aqui, ó. Já tinha até feito. Então, se vocês perceberem, né? Eles traz aqui, ó, todos os dados do comentário e traz um campo a mais aqui, ó, Move Details, que ele traz os dados lá do filme, né? Ok, senhores? Dúvidas? Ele traz bastante coisa, não é? Ele vai trazer tudo da para cada um dos documentos, né, da collection de comentários, nesse caso aqui,
ele vai trazer um novo campo chamado Move Details, onde ele imputa os detalhes do Move. Ah, Gabriela, e se o documento de comentário, perdão, não tiver nenhum filme associado, tá? Esse campo aqui vai ficar vazio, mas ele vai trazer os comentários. Porque é como se fosse o left join. Tá? Ah, quero filtrar. Aí você já tem esse resultado aqui. Vai adicionando outros estágios, que essa saída aqui vai ser a entrada dos próximos estágios. Entendeu? Então, assim, o que eu sugiro para vocês, né? Sempre que vocês tiverem que fazer uma consulta sobre os dados de vocês, quebre essa consulta em várias etapas, vá fazendo em várias partes, né? Que aí no final vocês vão ter o resultado. É, Desempenho de aggregation não é bom, tá? É muito mais vantajoso, muitas vezes, você replicar os dados nas collections do que você ter que juntar duas collections para trazer essa informação. Como que eu vou escolher se eu vou juntar duas collections ou se eu vou replicar esses dados no momento de planejamento ou de design do meu banco? Aí vai depender do seu contexto, tá? Mas se for pouca quantidade de coisas, evitem usar mais de uma collection. Evitem fazer aquilo que a gente tem que fazer lá nas abordagens relacionais, que é normalizar dados. Nos bancos não relacionais, eu posso ter redundância, tá? Eu não preciso ter dados normalizados. Então, uma replicação de dados aqui, uma redundância de dados aqui, ela se justifica por um desempenho melhor do que algo normalizado, igual eu faço na abordagem relacional. Quem nunca viu a abordagem relacional pode ficar tranquilo que a gente vai começar a ver isso a partir da próxima aula, tá? Igual nesse caso aqui, né? Se saber de qual o título do filme de cada comentário é uma busca que eu vou ter que fazer sempre, tá? Talvez seja interessante. No momento que eu vou salvar o comentário na minha collection, ao invés de salvar só o ID, né, eu já salvar aqui o título também. Mesmo que eu tenha essa duplicidade de informação. Se é algo que eu vou precisar consultar sempre, tá? Então, essa é uma das vantagens que o banco não relacional, especificamente o MongoDB, me permite. Entendido, senhores? O que tem que gravar aqui do lookup é: eu parto da collection que eu vou trazer tudo e vou para outra que eu quero juntar, tá? Ah, tenho que fazer join com um monte de collections. Reveja se realmente isso é uma necessidade, primeira coisa, e vai fazendo passo a passo, tá? Outras cláusulas, né, que eu acho que vocês podem dar uma olhadinha depois. Match, add fields, count, out, tá? Eu deixei aqui o link, que depois vocês podem olhar com calma, tá? Mas basicamente eu tirei tudo lá do W3 Schools, da parte de MongoDB. Beleza, então assim, acho que essa parte aí de aggregation vai ajudar vocês bastante no trabalho. Não sei se vocês já começaram a fazer. Quem não começou, tá na hora de começar, tá? O nosso trabalho ele precisa ser entregue aí, né? Até o dia 28. Então, só 2 semaninhas aí para vocês trabalharem nisso. Vamos então para a próxima, para a segunda parte da matéria de hoje, que é a parte de view ou visualizações, né? Ela tem um conceito um pouquinho diferente aqui do que nos bancos relacionais, mais especificamente no MySQL, que é o que a gente vai trabalhar na disciplina, tá? O que que é uma view no MongoDB? É uma coleção somente de leitura. Então, é uma collection de leitura, tá? Criada a partir de uma aggregation pipeline.
Vocês acabaram de ver, né, a criação de agregação, né? O que é aggregation pipeline? É uma sequência, né, uma pipeline de agregação. Vocês acabaram de ver isso, tá? Então, para criar uma view, eu vou usar aggregation, ok? Uma sequência de passos. Aí aqui tem só essa explicação, né? Um ou mais estágios que processam documentos. Cada estágio executa uma operação nos documentos de entrada. Por exemplo, um estágio pode filtrar documentos, agrupar documentos e calcular valores. Os documentos vão de um estágio para o outro, tá? A view tradicional do MongoDB, ela não armazena dado em disco de forma independente. Seus dados são computados sob demanda, né? A partir da coleção. Então, eu não persisto os dados dessa view no meu banco, tá? Ela é só um recorte de algo já existente, sem salvar isso em disco, tá? Ela permite apresentar dados de coleções de forma diferente, sem modificar os dados originais. Quando que isso é muito útil, pessoal? Quando eu preciso de alguma forma fornecer acesso aos meus dados, mas eu não quero que a pessoa, por exemplo, visualize a collection inteira. Então, eu crio uma view, uma visualização só de parte daquela collection, que é o que ela pode ver, e libero acesso àquilo, por exemplo. Tá ok? Então, eu não modifico os dados que existem ali, mas eu crio um recorte daqueles dados que existem ali, sem gastar espaço em disco para isso. Então, né, por que que eu devo usar views? Como eu já falei, né? Uma das possibilidades é segurança. Se eu tenho algum dado sensível ali, eu oculto aquele dado e exponho só as informações relevantes na minha view, né? Simplificação de consultas. Eu posso abrir abstrair, né? Simplificar as pipelines de agregações complexas. Então, eu crio a view e faço agregação com aquelas views. Pode simplificar também a minha solução, né? Dados calculados. Eu posso criar view com dados calculados, ao invés de ter que fazer isso em tempo de aplicação, né? União de coleções. Eu posso fazer a view também, né? Que usa o lookup, tá? Eu crio uma view que é a junção de mais de uma collection, tá ok? Além da possibilidade aí de manter compatibilidade com outras aplicações já existentes, tá? Como que eu crio uma view, tá? O comando para criação de uma view lá no shell, tá? É db, né? Eu vou estar lá, use db, blá, 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 vou estar no banco que eu vou usar, eu coloco create view, nome da view, nome da coleção base, né? A minha pipeline, e eu tenho aqui uns opcionais que não é obrigatório, como por exemplo, collation, tá? Mas os obrigatórios são isso daqui, o nome da view, o nome da coleção base, tá? E a pipeline de agregação, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho um cenário aí de pedidos, uma collection de pedidos que tem ID, total, status, e eu quero criar uma view só dos pedidos concluídos, tá? Então, eu vou criar uma view que vai chamar pedidos concluídos, ela vai atuar sobre a collection de pedidos, cujo, fazer um match, né? O status seja concluído, tá? Aqui um exemplo. Então, as views, né, elas são consultadas como collections regulares. Então, eu criei a view pedidos concluídos, tá? Como que eu faço para fazer uma busca numa view, né? Da mesma forma que eu faço busca numa collection, não tem diferença, tá? Posso usar o find one e o próprio aggregate, né? As agregações dentro da minha view também, tá? Beleza, então, e as outras opções, né? Então, se eu posso fazer busca, né? E as outras opções do CRUD, o insert, o update e a remoção, o delete,
tá? Não são permitidas. Por que que não são permitidas sobre views? Porque ela é só, de fato, né, um recorte da minha collection sem salvar aquilo em disco. Então, assim, ela sempre vai trazer o dado original da minha collection, tá? Então, se eu quiser inserir alguma coisa na minha view, eu não consigo. Eu tenho que inserir lá na minha collection original. Se eu quiser atualizar alguma coisa na minha view, eu também não consigo. Tenho que criar uma outra view ou atualizar a collection original que foi usada para criar aquela view. Bem como para a deleção de documentos também, que tem que ser feita direto na collection de base. Se eu quiser alterar uma view, né? Como eu falei, mudar os campos, por exemplo, né? Ah, agora vai trazer não só os pedidos concluídos, mas também os pedidos em andamento. Não consigo alterar, tá? Então eu removo a view e crio uma nova, tá? Para excluir a view, tá? Aqui é excluir, não é excluir os documentos de uma view, porque isso eu não consigo, tá? Eu consigo excluir os documentos de uma collection que eu usei como base para gerar aquela view. Agora, remover uma view para ela deixar de existir é o drop, tá? Excluir a coleção base não exclui as views que a utilizam, mas elas se tornam inválidas, tá? Porque ela basicamente é só uma referência para aquilo que já existe. Se você exclui a collection, a view ela não vai ser excluída, mas ela vai ficar inválida, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu acho que eu tenho, ó. Aqui na minha base, ó, aqui eu tenho collection normal, tá vendo que fica uma pastinha? Aqui eu tenho uma view, tá? Eu criei uma view sobre a collection Move que me trazia só, é, que me trazia o total de comentários sobre aquele filme e o nome do filme, tá? E aí o desenho, quando é view, fica aqui, ó, um olhinho, ao invés da pastinha, ok? Aqui aparece também esse símbolo diferente, ó. Quando eu estou numa collection, quando eu estou numa view. E até a marcação de read only. Tá. Então, como eu falei, né? As views, elas são somente de leituras, elas são não indexáveis, tá? Eu não consigo criar índices. As consultas se beneficiam dos índices da coleção da qual elas se trata, né? E o desempenho das views? Aí depende da complexidade do pipeline e dos dados da coleção subjacente, tá? Eu tenho até aqui no final da aula, né, um exercício para vocês fazerem. Se, para o caso de vocês, se criar uma view, vai ou não melhorar o desempenho da aplicação de vocês, tá? Aí vai depender do contexto, por isso que eu sugiro que vocês testem, tá? Que é uma outra possibilidade. Será que toda vez, né, que eu precisar acessar minha base para para fazer uma determinada consulta muito específica, será que o custo disso não é muito grande? Ou para gerar um determinado relatório, o custo disso não é muito grande? Será que não vale a pena eu criar uma view, né, e fazer isso sobre uma view? Então, fazer essa análise de performance aí eu deixo por conta de vocês, tá? Porque depende dessa questão aqui, né? Beleza. Então, a gente tem, né, tudo isso aqui que a gente viu de views, né, é o que eu chamo de view virtualizada, tá? Que é o conceito tradicional de view que a gente vê lá em bancos de dados relacionais, tá? Essas views somente de leituras, views virtualizadas. Mas eu tenho um outro conceito que eu consigo implementar aqui no MongoDB, mas não é nativo, tá? Que é a questão da view materializada. É só uma correção. A view
materializada é tal qual ela ocorre no relacional, tá? Que lá no relacional a view ela ocupa o espaço, tá? E a view virtualizada, ela não ocupa espaço, tá ok? Então, a view materializada não é nativa do MongoDB, tá? Ela vai ser uma collection de fato. Então, aí eu vou criar uma nova collection para aquela view, tá ok? Então, aí é um outro padrão de design onde eu vou pegar o resultado de uma pipeline de agregação e vou criar uma nova collection, tá? Qual que é a vantagem disso? Essa nova collection, né? Essa view materializada, ela vai poder ter índices próprios, tá? Então, pode ser que eu consiga aí uma consulta mais rápida, tá? Por conta da questão dos índices. E a materialização, ela ocorre sob demanda através de um processo que executa o pipeline, sobrescreve e atualiza a coleção materializada. Diferente lá da view que não é materializada, né, que é a view virtualizada, eu atualizei a collection, automaticamente isso é refletido na view. Na view materializada, não. Eu preciso reexecutar o pipeline para eu poder ver as alterações que foram feitas na collection principal, tá? Para criar uma view materializada, lá na pipeline de agregação, eu vou usar justamente a cláusula out, que é uma daquelas cláusulas que eu falei lá, que também são possíveis de utilizar, tá? E aqui no out eu vou pôr o nome da nova view, perdão, o nome da nova collection que vai ser criada, que será uma view materializada ou uma collection, tá? Para atualizar a view materializada, basta reexecutar esse pipeline, tá? Pode ser usado também para relatórios ou dados pré-computados que não precisam de atualização em tempo real. Isso aqui é muito importante, deveria estar até em vermelho, tá? Se eu tenho necessidade de atualização em tempo real, eu vou usar a view virtualizada, tá? Se eu não tenho essa necessidade, né, se eu posso esperar de tempos em tempos para fazer essa atualização, aí a view materializada pode ser interessante por conta dessa questão dela poder ter os próprios índices, tá ok? Então, qual que é a diferença, né? View padrão ou view virtualizada, elas são computadas sob demanda a cada consulta, sempre mostram os dados mais recentes, não ocupam espaço extra, tá? A leitura pode ser mais lenta se o pipeline for muito complexo. View materializada. Dados armazenados em uma collection distinta, leitura mais rápida por conta da possibilidade de índice. Os dados podem estar atrasados, porque eu não tenho isso em tempo real. Para atualizar a view materializada, eu tenho que reexecutar o pipeline e elas ocupam aí espaço de armazenamento, tá? Então, quando usar? Vai depender do seu contexto e de acordo com essas questões aqui. Então, as views são poderosas para simplificar as buscas e também melhorar a segurança. São ideais para apresentar subconjunto de dados ou dados transformados. Para cenários de alto desempenho de leitura em dados pré-computados, as views materializadas são a melhor abordagem. Tá ok? Aqui eu tenho dois links, caso vocês queiram, né, estudar um pouquinho mais aí dessa parte de views, né? Tanto virtualizada quanto materializada. E é isso. E aí, o que que eu sugiro para vocês, né? Peguem as consultas que vocês estão fazendo hoje, né, para o caso de vocês e façam uma análise, né? Se eu fizer a busca na base, exatamente só a busca, né? Quanto tempo eu levo para buscar esses documentos, né? Considerando aquela marcação de tempo que a gente já viu aí na última aula, né? Se eu criar uma view, desconsiderando o tempo para criar a view, quanto tempo essa busca leva? Melhora ou não, né? Analisem o que acontece depois da inserção de documentos na collection base. Ela se reflete nos dois tipos de view?
Como eu falei, não. Se a view for virtualizada, a mudança reflete. Se ela for materializada, ela não reflete, tá? E, principalmente, analisem aí o desempenho de utilização de views que envolvam mais de uma collection, tá? Gabriela, é obrigatório utilizar views no trabalho? Eu esqueci de colocar que era obrigatório, então não é obrigatório, tá? Então, assim, fica aí como plus para quem quiser colocar, fazer esse teste. Mas para o semestre que vem eu vou colocar essa obrigatoriedade aí, tá ok? Mas para muitos casos é uma solução que vai trazer aí um melhor desempenho para vocês. Entendido, senhores? Bom, a parte que eu tinha para passar para vocês hoje era essa, tá? A gente vai ter a nossa próxima aula agora no sábado, não sei se vocês estão lembrando, tá? No dia 18. Que horas que começa a aula? No sábado, Bom, no calendário tá 9. 9 horas da manhã. Eu não me recordo em qual sala vai ser, eu acho que eu ainda tenho até que pedir. Mas eu mando para vocês aqui no Teams a sala direitinho, tá? E como chegar. Mas muito possivelmente vai ser no laboratório 201 ou 203. Segundo andar do prédio de tijolinhos. Gabriel, normalmente vai até umas 16 mesmo, só para programar a volta para BH, se volta no sábado ou no domingo. Só pro nosso Não, não vou extrapolar o limite, não. Tá 16, 16h40, não lembro. 16h10, eu acho. 16h10, não. Aquele horário que tá lá é o horário máximo, tá? Beleza. A gente pode até, eu não sei como que tá esse ano, eu realmente ainda não dei nenhuma aula da pós presencial, mas se o intervalo do horário de almoço estiver muito grande e vocês quiserem diminuir o almoço para sair mais cedo, para mim também não é um problema, não. Mas, Na aula de introdução à internet das coisas, a gente fizeram isso. O almoço foi reduzido e a gente saiu mais cedo. deixa eu abrir aqui para ver direitinho o calendário. Tá vendo? Tá com 2h10 de almoço. Se você quiser fazer tipo 1 hora só, a gente tipo volta mais cedo, né? E termina 1 hora mais cedo. Aí a gente pode, acho que a gente pode combinar no sábado mesmo, presencialmente, pode ser? Mas no máximo aqui, 4h10, ok? O que que a gente vai ver na aula de sábado? Ficou faltando do MongoDB a parte de índices e de buckets, que eu pretendo trazer aí na parte da manhã, tá? E uma prática disso. E na parte da tarde a gente vai começar aí a questão dos bancos de dados relacionais, ok? Lá na escola a gente vai ter os computadores da própria escola, então quem quiser utilizar lá, eles vão estar preparados para serem utilizados. Mas quem também quiser levar o próprio computador pode levar, tá ok? Aí fica a critério de vocês. Vou parar a gravação aqui. Ô, Gabriela,